Excelentíssimas senhoras senadoras, senhores senadores, os colegas de mesa, os presentes em loco e presentes virtualmente, presidente, é uma honra retornar a essa casa para falar mais uma vez de um tema muito caro à reforma tributária, que é o Simples Nacional. E é uma honra ainda maior retornar agora em nome do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito de São Paulo, a quem eu agradeço a confiança e reconheço a responsabilidade. Senador, com o propósito de observar o cunho dessas audiências, eu vou centrar minha fala em 5 pontos, tá? Por gentileza, quem que vai... Então, obrigada. Eu vou centrar minha fala em 5 pontos. Primeiro, o senador Nelsinho já o mencionou, diz respeito à faixa de faturamento entre 3,6 a 4,8 milhões. O segundo ponto diz respeito aos marketplaces, às plataformas digitais que têm responsabilidade no repasse, no recolhimento desse tributo. Terceiro ponto, o tratamento do cashback, presidente. Quarto ponto, a conexão, a relação entre o Comitê Gestor do Simples Nacional e o Comitê Gestor do IBS. E um quinto ponto, para tratar das infrações e sanções do Simples Nacional. Primeiro ponto, senhoras e senhores senadores, e o tema que o senador Nelsinho apontou, e ressalvo, esses 5 pontos são elementos que nós entendemos essenciais à reflexão no trato normativo desses 2 projetos de lei. Primeiro ponto, atualmente as empresas que faturam entre 3,6 a 4,8 milhões de reais e são optantes do Simples Nacional, hoje elas recolhem ISS e ICMS fora do Simples e os tributos federais dentro do Simples Nacional. Acontece que essa mesma sistemática foi replicada para a reforma tributária sobre o consumo. Então, a despeito de toda a ausência de simplicidade, a burocracia que se causaria e o custo de conformidade, possivelmente, presidente, nós teríamos até alegações aí de inconstitucionalidade, porque o artigo 149B da Emenda Constitucional 132, que foi aprovada em dezembro do ano passado, diz que IBS e CBS devem ter idêntico tratamento. Então, essa faixa de faturamento para os optantes do Simples, talvez nós tenhamos um problema, um gargalo, que precisa ser solucionado. Esse é um primeiro ponto de reflexão. Segundo ponto de reflexão, as plataformas digitais, os marketplaces, que têm a responsabilidade pelo recolhimento do IBS e da CBS. Qual o limite dessa responsabilidade, presidente? No trato do IBS e da CBS, opção 1, eles seriam responsáveis pelo recolhimento do IBS e CBS apurados fora do Simples? Opção 2, apurados fora e dentro do Simples Nacional? E, nesse caso, como seria a operacionalização, já que o tributo é arrecadado em uma única guia? Ou, opção 3, eles seriam responsáveis por toda a arrecadação do Simples Nacional com todos os demais tributos, o que não parece muito plausível. E uma quarta e pior opção para um cenário de melhoria social seria que essas marketplaces não tivessem responsabilidade pelo recolhimento desses 2 tributos. Terceiro ponto, como vai ficar o trato entre Comitê Gestor do Simples Nacional e o Comitê Gestor do IBS? A grande questão temos que tomar cuidado para que não haja sobreposição de competências entre esses 2 grandes órgãos, o que interferiria na simplicidade, na gestão desses 2 tributos, na eficiência arrecadatória. São elementos que nos parecem ser contrários ao espírito dessa reforma tributária. Quarto ponto, e é um tema que aqui une 2 elementos muito caros à reforma tributária, que é o trato do Simples Nacional com o cashback. Então, como ficará a devolução do cashback para as empresas optantes do Simples Nacional que estiverem na ponta da cadeia? E essas reflexões, presidente, como seria feito esse cálculo? Nós temos um sistema para operacionalizar tudo isso
lidar com um trato de informações de uma quantidade enorme, de tamanha densidade, e o custo-benefício da manutenção de um sistema como esse. Esse é um quarto ponto de reflexão. O quinto ponto de reflexão, presidente, que eu trago aqui colateralmente a esse debate do Simples, mas que é um ponto muito caro ao NEF e ao Centro de Cidadania Fiscal da Fundação Getúlio Vargas, o CECIF, que inclusive é um órgão que foi uma entidade que foi criada em 2014, inicialmente foi constituída pelo professor Eurico Dessanti, do qual participaram o professor Nelson Machado, Isaías Coelho e o nosso secretário especial da Reforma Extraordinária da Reforma Tributária, o professor Api. Então, esse grupo, há mais de 10 anos, se debruçou sobre esse trabalho e, recentemente, o CECIF, agora composto pelo professor Eurico Dessanti e Isaías Coelho, eles publicaram recentemente uma nota técnica de número 27, no qual eles fazem uma sugestão de simplificação das infrações, das sanções relativas ao IBS. E aqui um parêntese, relativas ao IBS, porque até então nós temos tratamento diferenciado para penalização a título de IBS e a penalização a título de IBS. Então, nos centrando aqui nessa penalidade, presidente, a título de IBS, hoje o texto de lei traz 37 condutas consideradas ilícitas. E nessa nota técnica, o CECIF propõe a substituição de 37 condutas ilícitas por apenas 5, de fácil compreensão, por todos aqueles que operam as regras desse jogo tributário, especialmente pelo empresário. 5 regras simples, que, uma vez descumpridas, teriam um condão de imputar uma penalidade de facílima compreensão. São elas o cadastro, o descumprimento do dever de cadastro, a não prestação de informações de obrigações acessórias, como emissão de nota fiscal, o não pagamento do tributo, o creditamento indevido e embaraço à fiscalização, presidente. Então, essa reflexão a que eu os provoco, senhoras senadoras e senhores senadores, nesse ponto, é uma substituição para trazer ainda maior simplicidade a esse novo regramento jurídico. E vale dizer que essas regras, presidente, foram construídas muito com base no atual sistema tributário, que preza muito mais pelo jogo da disputa do que pelo jogo da cooperação. Então, há uma mudança de paradigma da atuação pelo crime para uma atuação cooperativa. Senhoras e senhores senadores, possivelmente vivemos o momento mais importante da nossa história em termos de regras tributárias, de um jogo tributário, e que, para além de serem as maiores mudanças que vivemos na nossa história, são regras que vão ditar as próximas décadas da economia tributária brasileira, da economia brasileira por intermédio da mudança das regras do jogo tributário. E, mais uma vez, senhor presidente, eu agradeço o convite, a oportunidade por falar em nome do NEF, e eu deixo essas 5 reflexões para os senhores. Muito obrigada.